O profissional negro, ele não é apenas um advogado negro, um médico negro, um jornalista negro. Ele é alguém para inspirar o outro, é alguém para puxar o outro também. Então, dentro daquilo que ele faz, ele tem uma missão. Porque eu tenho um poder que as pessoas não têm. Eu tenho um microfone, eu tenho o poder da comunicação, então eu não posso fugir da minha luta, da minha responsabilidade. Quantos jornalistas tem negros na Rede Globo? Então, quantos jornalistas existem lá e quantos negros existem? Eu chego nas coletivas de imprensa, eu sempre sou o único negro. E aí eu fico procurando, cadê os demais? É um trabalho gratificante, é árduo, mas se a gente desistir, eles vão tomar conta de tudo. E aí, como é que a gente fica, né? Então, a gente tem que continuar na luta. Vale a pena apesar de tudo. O Getulino, que foi criado em 1923 em Campinas, né? Ela tem o nome de Getulino porque era o nome de guerra de Luiz Gama, aquele abolicionista. Ele era chamado de Getulino, era chamado nome de guerra. E então o Getulino, por exemplo, começou aqui em Campinas em 1923 e continuou em São Paulo. Publicou mais de 67 números, o Getulino. Então, Getulino mostrava o quê? A situação do negro no Brasil, entendeu? Além de publicar poemas, prosa, etc. e tal, ele procurou divulgar o quê? A cultura negra no Brasil. Não só em Campinas, como no Brasil. Porque o jornalismo negro ele se caracterizava muito pelo quê? Por pequenos folhetins ligados aos grupos. Uma vez que os negros não eram aceitos em clubes brancos, os negros criavam seus próprios clubes, seus próprios grêmios, seus grupos de teatro, grupo de música. E o interessante no Brasil é o seguinte, o negro podia ser impedido de entrar num clube branco. Contudo, o negro não podia impedir a entrada de brancos em clubes negros. E esse grupo, ele se une e fala, vamos fazer um jornal. Mas não um jornal nos padrões da época, que eram sempre pequeno formato, duração efêmera. E eles resolvem fazer um jornal seguindo os padrões dos grandes jornais da época. O Getulino ele foi apagado da história de Campinas, ele é apagado. Por quê? Porque ele é referência. Que incomoda, ele incomodou. Ele deu certo, é um jornal que deu certo, que circulou em Campinas, Rio de Janeiro, Santos, Minas Gerais, ele teve uma bela de uma circulação. E ele chegava nos finais de semana, né, ele já chegou a circular com 30 páginas, que é uma maravilha para a época. E como você não consegue colocar isso como um exemplo negativo, ele poderia inspirar outros a fazer algo igual, apaga. Né? Você nega a existência. Então, a maior segregação é o silenciamento. A hora que você silencia determinados grupos, silencia a memória, você apaga a memória, você suprime essa memória, você edita essa memória, você impede que a pessoa se reconheça como tal. E o que se faz no Brasil é o apagamento da memória. Tenho mais de 25 anos de carreira no jornalismo, já fiz rádio, já fiz jornal impresso, já fiz TV, mas o que eu gostava mesmo, eu fiz a faculdade de jornalismo por conta do rádio, né? Eu era apaixonada por rádio, desde criança eu já queria fazer rádio, pegava os desodorantes que tinha na minha casa, fazia de microfone, então a minha grande paixão era o rádio. Oportunidades aqui em Campinas,
elas existem desde que você conheça alguém dentro do veículo de comunicação, né? A nossa profissão não é muito como é no mundo corporativo, né? Que você contrata um headhunter para você ser contratado, ou que você leva o seu currículo lá e passa por uma entrevista. Não. O esquema numa empresa de comunicação é completamente diferente. Então, quanto mais pessoas você conhece, ou se você conhece a pessoa certa, aí a sua chance de entrar naquele meio de comunicação aumenta muito. Enquanto nós tivermos as mesmas pessoas nos mesmos meios de comunicação fazendo as mesmas coisas, as oportunidades vão ser restritas, vão ser para as mesmas pessoas. Eu mandava currículo, falava com pessoas em todos os lugares e nunca tinha vaga, nunca era possível. Não aconteceu. Então eu levei 6 anos depois de formado para conseguir a minha primeira oportunidade na área. E um dia também, num jantar, o diretor, a gente conversando, a galera dizia assim, você demorou muito para chegar aqui no jornal, né? E aí eu falei, demorou realmente para eu vir, mas eu sempre tentei. E ele me disse assim, o jornalismo não existe currículo. Se você não tiver alguém influente, alguém que vai te indicar, você não vai conseguir. Só que como que uma pessoa da periferia, principalmente uma pessoa negra, vai conhecer alguém influente na sociedade, alguém influente no jornalismo, que vai te indicar? O chefe de redação que me levou para lá, no dia da entrevista, ele falou assim, olha, a gente vai lá falar com o diretor, só que se ele perguntar da onde que a gente se conhece, você diz que a gente já se conhece, que a gente já trabalhou junto muitos anos. E era mentira. Óbvio que era mentira. Ele tinha feito contato comigo via Facebook para me levar para lá. Mas aí a gente vê como o jornalismo ainda por cima tem essa outra barreira. Tem uma barreira social também. A questão estética do negro na televisão é o reflexo da nossa sociedade. No Brasil existe um padrão de beleza, que é o padrão de beleza europeu, portanto é o padrão de beleza do branco. Hoje a gente está vendo aí jornalistas negros de trança, jornalistas negros com cabelo crespo. Por muitas vezes eu tinha que alisar o cabelo. Né? Então, para eu fazer uma entrevista, eu já cortava o cabelo bem curtinho, eu já alisava, porque eu achava que aquilo era uma porta de entrada. E ao longo desses 20 anos, né, eu já passei por muitas emissoras, e todas elas têm algo em comum, que é a cobrança do meu cabelo. Parece que o meu conhecimento técnico enquanto jornalista vai por água abaixo, porque a questão estética ela sempre é muito latente. Quando um gerente ou quando vou falar até, um patrão pede, eu falo não, eu não vou mexer no meu cabelo. Há um silêncio, e o silêncio ele é muito perigoso, né? Cada emissora, cada empresa que eu trabalhei reage de uma forma. Até falei para vocês, a chibata de hoje em dia é a caneta, demissão, né? Ou é a caneta, não promoção, ou você é esquecido ali no cantinho de uma redação. Então você tem que achar um meio de você se posicionar e você se fazer entendido. Agora, você também não pode não só ceder ou também só se posicionar. Tem que haver um equilíbrio. Porque geralmente o jornalista que chega num espaço de relevância, ele começa a ser poldado também. Você tem que usar o cabelo curto, raspado, a barba tem que estar ok. Então assim, por que eu não posso ter o meu cabelo black? Por que eu não posso ter as minhas tranças, a minha barba do jeito que eu gosto? Até como forma também de representatividade e incentivo para que as pessoas desassociem que o modo como você se veste, a sua aparência, não está ligado com a sua qualidade como profissional. É um tabu, né? É o preconceito que às vezes velado e essa ideia de que o jornalista tem que ser quadrado, conservador ali, todo no seu jeitinho, no jeitinho da empresa, não. O padrão mudou muito, né? Onde já se viu antigamente uma jornalista negra, que a gente tem aí diversos exemplos, mas na bancada com cabelo Black Power. Hoje em dia a gente vê, hoje a gente consegue ver. São pouquíssimas, mas a gente consegue ver. Então, aos pouquinhos, a gente foi quebrando esse padrão. A representatividade no jornalismo ela é uma coisa muito interessante. Até pouco tempo atrás quase não existia, né? Hoje a gente tinha uma referência lá atrás de Glória Maria e de Heraldo Pereira. Não podemos deixar de lembrar do Heraldo Pereira, que saiu daqui, né? Hoje é um magnífico jornalista,
que hoje está lá na Globo News, fez bancada de Jornal Nacional. Então era a referência que a gente tinha, que eu tinha na época, né? Falando em termos de Campinas. A minha referência na época era a Glória Maria, mas era uma coisa muito distante, era uma referência muito distante, era uma jornalista nacional, né? Então, se eu tivesse que me agarrar a uma referência regional, eu não tinha. Era muito complicado. Vamos falar em termos de televisão, que é o acesso mais fácil. Você liga a TV, porque às vezes você vê uma redação de jornal, ou rádio, ou internet, você não sabe quem está lá, mas TV você conhece. Então vamos falar da Rede Globo, que é, quer queiram ou não, a principal rede do país. Quantos jornalistas tem negros na Rede Globo? Então, quantos jornalistas existem lá e quantos negros existem? Então, houve mesmo uma padronização, eu não vou dizer que não houve. Eu assisti o Edson Souza na televisão, né? Numa época em que a gente não tinha representantes. Então, eu entrei para a televisão por uma necessidade de ver que não havia negros na televisão. Na minha época eram muito poucos, em Campinas acho que não tinha, então eu achei que eu podia contribuir. Um ponto, assim, que é inclusive bem complicado, que eu tive no meu começo de carreira, era: vou me inspirar em quem? Para quem eu vou olhar como referência? Porque são pouquíssimos jornalistas negros em Campinas, na imprensa, no modo geral. E no futebol também. Então, assim, eu ligava a TV, eu tinha pouca referência. Talvez o Edson Souza, que eu assistia. Talvez o Elias Aredes, na Rádio Central, na época. Então, assim, mas também foi uma motivação de falar assim, olha, eu vou buscar esse espaço e vou me tornar referência para as pessoas. Então, sempre que eu estou ao vivo, na minha cabeça, eu tenho a minha responsabilidade, o meu desejo de ser um bom profissional, mas também eu tenho a consciência de que eu preciso ser referência para outras pessoas. Porque as pessoas olham e falam assim, olha, o Júlio chegou, então eu posso chegar. Quando eu dei um furo de reportagem, eu fui fazer uma matéria no presídio feminino e sobre a situação dessas mulheres nesse presídio, e lá tinha uma presa que todo mundo estava tentando entrevistar, porque ela foi suspeita de matar um estudante na Unicamp, e aí eu consegui convencer as outras presas de liberar aquela mulher para eu entrevistar, e naquela conversa fui mudando, consegui um furo de reportagem. Quando eu cheguei na redação, falaram para mim, mas é só porque você é preta, porque elas são iguais a você, quer dizer, as mulheres negras são só presas, podem ser advogados, não podem ser jornalistas. Eu tive duas experiências que não foram muito boas. A primeira delas, eu trabalhava numa emissora de TV e eu percebia que alguns tratamentos eram diferenciados, algumas frases soltas eram ditas, né? E se eu quisesse pegá-las para mim, eu pegaria. E se eu fosse questionar alguém, confrontar alguém, certamente eles iam dizer, não, isso aí não, são expressões diárias, a gente costuma dizer, mas eu sabia que não era, né? E a outra, muito desagradável, eu trabalhava na IPTV nessa época, e eu de terno fui fazer uma matéria num shopping aqui da cidade de Campinas. E eu estava ali escrevendo uma parte do meu texto, chegou uma senhora perto de mim e me disse assim, meu, onde que é o banheiro? Desse jeito. Eu olhei para ela e falei, não sei, eu tenho que saber onde que é o banheiro? Aí ela ficou muito brava, eu vou procurar a administração do shopping. Quer dizer, ela viu um negro de terno no shopping, achou que era segurança. Jamais passou pela cabeça dela que eu pudesse ser um repórter. Eu sempre fui a única negra na sala de aula, a única negra na rádio, a única negra na redação da TV. Então era sempre, para mim, eu sempre encarei assim, era bacana ser diferente dos outros. Tem uma passagem que eu posso contar que não foi profissional, mas um ouvinte foi me conhecer na rádio uma vez e entrou e falou, mas é você que é a Juliana Caetano? Achei que você fosse loira e tivesse 1,80 m. Um episódio que eu tive no estádio do Guarani, que um torcedor muito exaltado, muito frustrado com
o time, com o resultado do time, talvez com a vida, foi lá e descontou através de uma injúria racial em cima de mim. Então, aquilo gera um impacto muito grande, porque você não espera. Você não espera que uma pessoa vai te ofender dessa maneira, de uma maneira tão grave, explicitamente falando. As pessoas se sensibilizaram, inclusive os próprios torcedores que estavam no estádio, né, dizendo, olha, esse cara, esse cidadão, não nos representa. É um cara isolado. A gente não pensa isso. Então, eu percebi que eu precisava me posicionar também. Combater o racismo no Brasil não é fácil, né? Inclusive, para quem sofre assim, é uma coisa muito demorada, porque você tem que ir atrás de imagem, atrás de câmera, atrás de testemunhas. Então, é um processo bem desgastante, mas que a gente não pode desanimar, né? A gente tem que lutar. Então, eu recorri à justiça para combater e ser também uma voz nesse movimento. Certa vez eu estava falando sobre as questões raciais em sala de aula, e aí eu fiz uma pergunta para os alunos. Quantos pretos tem aqui na sala? Contem e me digam. Daí eles contaram ali, eu falei, me deram um número, eu falei assim, tá, vamos lá. Então quem vocês classificaram como preto, levanta a mão. Aí os alunos levantaram, tá. Eu falei, mas não está faltando ninguém? Vocês não estão deixando de contar ninguém nessa sala? Porque eu perguntei, quantos pretos tem nessa sala? Não, só contamos aqui, tá certo. Eu falei assim, e eu? Ah não, senhor, você não é preto. Eu olhei e falei assim, como não? Como não? Eu sou preto. Aí aquele olhar assim, outro, isso. Tá. Eu tô tendo aula com um preto. Isso modifica muitas coisas. Então, eu considero isso como um fato importante, porque eu estava lá. Você terminar a sua aula e os alunos continuarem conversando com você, te escolher como orientador e vir e conversar com você depois, isso para o aluno, que é preto também, é muito importante, porque é péssimo você entrar num lugar e você ser o ponto de referência. Porque, tá vendo o pretinho ali? Do lado. E você não encontrar nenhum igual. Foi algo interessante, porque quem fazia essa coluna era o meu chefe, o que me levou. Então eu tinha uma admiração muito grande, né? E aí quando ele saiu, falaram, a coluna é sua. Eu achei aquilo muito inusitado, como assim, né? Quem sou eu? Mas ao mesmo tempo, eles falaram, não, você tem um texto bom, você escreve muito bem, se tem alguém aqui hoje que vai dar conta de fazer, esse alguém vai ser você. E aí eu achei interessante, por ser uma coluna que já existia há mais de 20 anos, nunca ter tido uma pessoa negra escrevendo ali. E era uma coluna que aparecia a foto da pessoa, né? Então a minha foto estava ali todo domingo. E como era a primeira pessoa negra ocupando aquele espaço, eu acredito que eu não poderia simplesmente fazer o que já estava sendo feito. Não que não fosse bom, mas eu precisava trazer a minha galera junto, né? Então a primeira coluna que eu fiz foi falando sobre a Afromix, que era aquela feira de cultura negra, de pessoas negras que acontece na estação ferroviária, na estação Cultura. O editor-chefe estava editando a capa de domingo e achou essas imagens dessas peças, né? Dessas esculturas. E ele ficou em choque, ele falou, meu, como assim? Como que isso existe em Campinas? Trabalhava no jornal há 30 anos. Como que isso existe em Campinas? Eu nunca vi, nunca ouvi falar. E aí foi tão, assim, automático, eu falei, tá vendo porque é importante ter pessoas negras em todos os lugares? Uma vez eu estava numa manifestação e uma senhora estava com uma camiseta escrito Comunidade Menino Chorão e veio me abraçar. E eu perguntei o que é essa comunidade, onde ela fica. Ela falou, olha, essa comunidade funciona o seguinte, por que chama Menino Chorão? Homem que bate mulher apanha. Então, é assim que a gente está tentando combater a violência contra a mulher nessa comunidade.
E aquilo me despertou interesse, claro, jornalista, fui atrás dessa história, né? E aí eu aprendi um outro mundo, como é que a periferia, as mulheres da periferia estavam se unindo naquela época para combater a violência do qual elas estavam inseridas. Então foi uma série de matérias que eu fiz, que eu aprendi muito com aquelas mulheres, né? A líder até desse grupo, dessa comunidade, ela não sabe ler nem escrever, mas ela tem muita experiência. Aí é o que eu falo, que a periferia também tem poder. E isso eu aprendi muito também, né? Como é que eu ajudo o próximo, né? E o que eu quis mostrar com aquela matéria, com aquela série de reportagens, né? Que é possível você sair daquele meio, não reproduzindo a violência, né? Mas é possível você dar um basta na violência contra as mulheres. A rádio que eu mais ouvia era a Rádio Bandeirantes. E quando eu fui contratado pela Rádio Bandeirantes e fiz a minha estreia, quando eu comecei a ouvir a música, futebol é na Bandeirantes, lá, aquilo mexeu muito comigo. Então, eu não sabia se eu chorava, se eu me concentrava. Aquele dia, acho que foi um dos dias mais marcantes também. O jornalismo me aproximou de muitas pessoas que eu via de longe, né? Que eu tinha uma admiração ou conhecia, mas pela televisão, por saber quem são essas pessoas, quem eram aquelas pessoas. E eu tive a oportunidade de ter um contato muito grande, entrevistar ou conversar com o Falcão, que é um ídolo, uma referência nacional no futsal, o Marcelinho Carioca, que era um jogador que na minha adolescência e infância era um dos mais queridos também, o próprio Neymar no começo da carreira, né? O Neymar começando ali no Santos, quando jogava em Campinas, o Neymar, tive a oportunidade de entrevistá-lo também, ainda garoto, e eu também um garoto. O Tite, técnico da seleção brasileira, também tive a oportunidade de entrevistar. E pessoas também dentro do próprio jornalismo, né? Além de trabalhar com o Carlos Batista, que sempre foi uma referência para mim. Cobrir eleição é sempre um processo muito interessante, né? Tanto em rádio quanto em TV. Mas o que me marcou mais foi a cobertura de rádio da eleição do Toninho, a gente lá no ginásio da Unicamp, contando os votos, que na época ainda eram de papel, né? E viver esse processo foi muito importante. E outra experiência super marcante também foi a greve dos caminhoneiros, que a gente teve recentemente, 2018, 2017. Mas foi uma cobertura que a gente se entregou muito, né? A gente não sabia direito o que ia acontecer, virou tudo de ponta cabeça, o fila nos postos de gasolina, coisas já faltando nos mercados, as pessoas já se apavorando porque achavam que iam faltar produtos, que iam faltar alimentos. Então foi uma cobertura que a gente fez muito rica, né? Porque a gente cobria todas as cidades aqui da nossa região, as cidades que a TV Bandeirantes alcançava, e até tinha uma passagem, né? Que meu chefe queria que a gente dormisse na TV para a gente poder cobrir e não perder nada das cidades, da movimentação, de transporte, como é que ia ser, como é que a vida das pessoas estava funcionando naqueles dias de greve. A gente percebeu que a gente precisava se unir. Os jornalistas negros precisavam se unir. E aí nós tivemos a ideia de criar um grupo, em que nós estivéssemos sempre em contato, um apoiando o outro, né? Foi uma ideia do meu colega Elias Aredes, e aí ele inseriu ali várias pessoas, Vargas Filho, Andréia Marques, Juliana Caetano, Edson Souza, todos esses jornalistas que viraram grandes amigos, né? Que acima da nossa luta em comum, a gente se identifica. A gente se identifica porque geralmente são histórias semelhantes. Então, quando alguém conquista algo, a gente fica feliz. A gente comemora. Eu acho que não é uma vibração comum que a gente tem com outras pessoas, mas não é porque a gente está sendo seletivo ou fazendo acepção de outros colegas de trabalho que a gente adora, admira e ama. Não, mas é porque a gente entende a dor um do outro. E essa empatia, às vezes, um outro colega não vai entender. Ele pode até tentar entender, e pode até nos apoiar, mas ele não vai sentir na pele o que a gente sentiu. E então a gente comemora muito mais quando um dos nossos jornalistas consegue um pulo na carreira, uma grande matéria, uma grande entrevista, porque a gente percebeu que muita gente começou a se interessar por esse tema. Racismo, jornalismo, espaço na mídia, representatividade. E a gente falou, gente, a gente tem uma responsabilidade grande, que a gente precisa passar para essas pessoas a importância desse tema. Então a gente se uniu em prol disso também.
tem uma colega que tentando mudar um pouco isso, porque se você for assistir reportagem, todas as fontes, os especialistas que eles colocam para endossar algum assunto, é sempre uma pessoa branca. Então, para mudar um pouco dessa realidade, ela criou uma lista de fontes, pediu o auxílio dos colegas, de fontes negras. Começou já a dar um certo efeito. Já estava vendo uma matéria sobre economia, e aí apareceu uma economista negra. Aqui em casa a gente parou, olha lá, economista negra falando, dando depoimento, explicando tudo que estava acontecendo. Aí eu mandei mensagem para ela na hora. Cara, fala para mim, já é resultado daquela iniciativa? Ela falou, é isso mesmo, já é resultado daquela iniciativa. Eu falei, então, aos pouquinhos vai. Só que sempre tem que ser alguma coisa que parte da gente, porque mesmo que a empresa não seja racista, ela não tem esse olhar. Ela não se preocupa com a diversidade, ela não se preocupa com nada disso. Então, a gente precisa olhar o Brasil de fato da forma que ele tem que ser olhado. E passar pelo mercado de trabalho, passar por políticas públicas, passar pela educação. E tem que ter uma vontade. E a comunicação não pode ficar de fora. O jornalismo, ele não pode ficar de fora. Quando a gente fala que jornalismo é poder, ele também tem que ter o poder de transformar e não de perpetuar. Então tem que ter uma vontade das empresas de comunicação, tem que ter uma vontade individual do jornalista de também combater o racismo. E essa semente, a semente da igualdade, não é uma semente de uma mão só que vai e coloca ali. São várias mãos, são vários atores. E essas mãozinhas, elas têm que ser diversas. Não é uma cor só, não é uma etnia só.